Utilidade pública. Existe sangue nas ruas do Vale do Silício, mas o derramamento não é por ouro. A luta, que já dura décadas, é pelo controle do seu acesso ao mundo. O navegador não é apenas uma ferramenta, é um vigia que anota cada passo seu. Microsoft, Google e Apple gastam fortunas para serem os donos dessa janela. Mas por que tanta obsessão? O que eles sabem que você não sabe? Para responder a esta pergunta, precisamos voltar no tempo. Vamos visitar a primeira vítima dessa guerra de gigantes, uma empresa que dominava tudo até que o sistema decidiu que ela precisava morrer. Volte comigo para 1994. O som que dominava os quartos era o chiado da conexão de escada. A internet ainda era um território inexplorado, um deserto de textos estáticos, até que o Mosaic abriu a primeira fenda. Mas o verdadeiro Big Bang veio logo depois, o Netscape Navigator. Ele não era apenas um software, era a sensação de liberdade. Criado por Marc Andreessen, o Netscape era rápido, exibia imagens enquanto o texto carregava, e em poucos meses tornou-se o dono da festa. Em 1995, o Netscape detinha absurdos 90% de participação de mercado. No dia da sua oferta pública inicial de ações, a empresa, que ainda não tinha lucro, passou a valer 2,9 bilhões de dólares em poucas horas. O mundo começou a acreditar que o Windows estava se tornando obsoleto. Eles diziam que o navegador seria o novo sistema operacional, mas nos corredores de Redmond você estava sendo observado. Bill Gates, o homem que construiu um império sobre o MS-DOS e o Windows, percebeu o perigo existencial. Se as pessoas passassem a viver dentro do navegador, quem precisaria do Windows? A resposta da Microsoft não foi diplomática, foi uma operação de terra arrasada. Em 7 de dezembro de 1995, Gates declarou a Internet Tidal Wave, a onda gigante da internet. O plano era simples e cruel: cortar o suprimento de oxigênio da Netscape. A Microsoft não apenas criou o Internet Explorer, ela o transformou em uma arma biológica digital. Enquanto o Netscape custava cerca de $45 para empresas, a Microsoft injetou o Internet Explorer de graça dentro do Windows 95. Mas não parou por aí. Eles tornaram o navegador impossível de desinstalar. Ele estava entranhado no kernel do sistema. Se você ligasse o PC, o inimigo já estava lá, sentado no trono, esperando por você. Em apenas 5 anos, a Netscape, a empresa que seria o futuro, foi asfixiada em praça pública. Eles tentaram lutar nos tribunais, alegando monopólio, e até ganharam algumas batalhas, mas a guerra já tinha terminado. Em 1998, a Netscape foi vendida por uma fração do que poderia ter valido. Bill Gates tinha vencido. Ele provou que no Vale do Silício não vence quem é o melhor, mas quem controla a porta de entrada. Mas aqui está o que ninguém te contou sobre essa queda. A morte da Netscape não foi apenas uma falha de negócios, foi o nascimento do primeiro grande monopólio digital que os Estados Unidos tentaram parar, mas falharam miseravelmente. E se eu te dissesse que o Chrome está fazendo exatamente a mesma coisa hoje, só que de um jeito muito mais sofisticado? Vamos avançar mais um pouco, porque a próxima fase da guerra envolve o nascimento do grande irmão da Google. Nos anos 2000, o Internet Explorer não era apenas um navegador, era um monarca obeso e decadente. Com 95% do mercado sob suas botas, a Microsoft simplesmente parou de inovar. O IE6 se tornou um pesadelo de segurança, um imã de malwares e um carrasco para os desenvolvedores que precisavam de gambiarras apenas para fazer um site carregar corretamente. Foi nesse vácuo de incompetência que surgiu uma fagulha de rebelião, o Firefox. Nascido das cinzas da Netscape, sob o projeto Mozilla, o Firefox trouxe algo que parecia magia na época: abas, bloqueadores de pop-ups e extensões. Pela primeira vez em uma década, o gigante Redmond sangrou. O Firefox provou que o usuário tinha sede de algo melhor, chegando a morder 20% do mercado. Mas, enquanto a raposa de fogo lutava pela liberdade da web, um aliado silencioso observava dos bastidores, preparando um golpe de misericórdia. Em 2 de setembro de 2008, o Google soltou uma bomba disfarçada de quadrinhos, o Chrome. No papel, a promessa era velocidade e minimalismo. O motor V8 era tão rápido que fazia o IE parecer um fóssil. Mas o Chrome não era apenas um navegador, era a peça final de um quebra-cabeça de dominação global. O Google percebeu que, para ser o dono dos dados do mundo, ele não podia depender da boa vontade de outros navegadores. O Chrome foi o cavalo de Troia perfeito. Eles usaram o YouTube, o Gmail e o Google Docs como reféns. Se você quisesse a melhor experiência nesses serviços, precisava usar o Chrome. A estratégia foi brutal. Em apenas 4 anos, o Chrome
Chrome ultrapassou o Firefox e o IE. Em 2013, ele já ditava as regras. O Google passou a pagar bilhões de dólares para ser o buscador padrão em todo lugar, incluindo 20 bilhões de dólares anuais para a Apple, apenas para garantir que ninguém escapasse do seu campo de visão. Eles não queriam que você navegasse na internet, eles queriam que o Chrome fosse a sua internet. A vitória foi tão esmagadora que, em 2018, aconteceu o impensável. A Microsoft desistiu. Eles jogaram a toalha e reconstruíram o Edge, usando o código-fonte do Google, o Chromium. Hoje, quase todos os navegadores que você conhece, Edge, Opera, Vivaldi, Brave, correm sobre os trilhos construídos pelo Google. Vivemos em um monocultivo tecnológico. Por que isso é perigoso? Imagine que uma única empresa decide como as estradas do mundo devem ser construídas. O Google introduziu o Manifest V3, uma mudança técnica que, na prática, enfraquece drasticamente os bloqueadores de anúncios. Como o motor é deles, se o Google decide que um adblock fere os seus lucros, ele deixa de funcionar para 70% da população mundial. Eles não estão mais apenas sugerindo o que você vê, eles estão removendo o seu poder de escolha. O ano de 2023 foi o equivalente tecnológico ao ataque a Pearl Harbor, quando a Microsoft injetou bilhões na OpenAI e integrou o GPT-4 diretamente no Bing, transformando-o no Copilot. O Google sentiu o chão tremer. Pela primeira vez em 2 décadas, o monopólio da busca estava sob ameaça real. O código vermelho foi declarado em Mountain View e a resposta veio na forma do Gemini. Mas o que começou como uma briga de chatbots evoluiu para algo muito mais sinistro. Bem-vindo a 2026. Estamos no auge da terceira guerra dos navegadores, e desta vez o campo de batalha não é o código, mas a sua própria cognição. A experiência de usar a internet sofreu uma mutação genética. Saímos da era de buscar e clicar para a era de conversar e descobrir. Antigamente, se você quisesse comprar um notebook, abriria 10 abas, leria reviews no The Verge, compararia preços no Buscapé e veria vídeos no YouTube. Hoje, esse comportamento é considerado arcaico. Navegadores de nova geração, como o Atlas da OpenAI e o Comet da Perplexity, não são apenas janelas para sites, eles são agentes autônomos. Eles utilizam o que chamamos de LANs. Eles não apenas leem a internet, eles agem sobre ela. O Atlas pode entrar no site da sua companhia aérea, encontrar o melhor voo baseado no seu histórico de milhas, preencher seus dados de cartão de crédito e confirmar a reserva. Tudo isso enquanto você toma café. O navegador deixou de ser uma ferramenta de consulta para se tornar um intermediário que toma decisões por você. Mas aqui é onde o cenário fica sombrio. Existe um perigo invisível nessa conveniência extrema: o canibalismo de dados. Quando o Gemini ou o Copilot resumem um artigo de 2.000 palavras em 3 parágrafos perfeitos, você se sente satisfeito. Você obteve a informação em segundos, mas a um custo. Você nunca visitou o site original. Pense no impacto econômico. Se o usuário não clica, o criador de conteúdo não recebe visualizações. Sem visualizações, não há receita publicitária. Sem receita, o jornalismo independente, os blogs especializados e os fóruns de nicho morrem. Estamos alimentando uma IA com a carne dos criadores de conteúdo até que não sobre nada além de ossos. O resultado é um deserto de informação, onde a IA começa a treinar em cima de textos gerados por outras IAs, criando uma espiral de mediocridade e alucinações que chamamos de colapso do modelo. Você percebe o padrão? Do Netscape ao Gemini, o objetivo final nunca mudou. É sobre o controle. Mas o controle de 2026 é o mais perigoso de todos. Não é mais sobre qual motor de busca você usa, mas sobre quem detém a curadoria da sua realidade. Se você pergunta ao seu navegador IA First sobre um evento político ou a eficácia de um remédio, ele te dá uma resposta única e mastigada. Você não vê mais o contraditório, você não vê mais as fontes originais, a menos que peça por elas. O navegador tornou-se o juiz, o júri e o executor da verdade. As Big Techs agora possuem o botão de apagar. Se o Google ou a OpenAI decidirem que certa perspectiva não deve constar no resumo da IA, essa perspectiva deixa de existir para 90% da população. Estamos trocando a diversidade caótica da web pela conveniência estéril de um jardim cercado por algoritmo. O controle agora é sobre a sua capacidade de discernir o que é um fato verificado do que é uma alucinação probabilística desenhada para te manter engajado. Não se engane, o seu navegador não está trabalhando para você, ele está minerando você para alimentar a próxima iteração do modelo de negócios das Big Techs. Fique aqui para a conclusão, porque o que eu vou te revelar agora é o segredo técnico por trás dos novos navegadores e o motivo real e assustador pelo qual você deve pensar 10 vezes antes de aceitar o resumo da IA como a palavra final. A guerra pela sua atenção acabou, a guerra pela sua percepção apenas começou.
Os navegadores nunca foram apenas softwares de visualização de páginas, eles sempre foram portais de percepção. Quem controla o código que renderiza a sua tela, controla a sua janela para o mundo. E quem controla a janela, decide para onde você olha, o que você ignora e, fundamentalmente, como você pensa. Mas a era das pesquisas manuais acabou. Esqueça o tempo em que você passava horas refinando buscas no Google. Na era dos navegadores autônomos, você não consome a internet. Você delega a ela, você pede que a IA pesquise, gere o resumo, tome a decisão e até publique o resultado. A conveniência é viciante, mas o preço é a sua agência humana. Estamos falando de uma economia de trilhões de dólares baseada na terceirização do pensamento. O algoritmo não está mais apenas tentando te vender um tênis. Ele evoluiu para um simulador de consciência. Ao conversar com você 24 horas por dia, essas IAs mapeiam suas fraquezas, seus medos mais profundos e suas inseguranças silenciosas. Elas não precisam de força bruta. Elas te direcionam de forma cirúrgica para situações, produtos e opiniões que garantem que você permaneça sob controle. Um curral digital onde você se sente livre apenas porque não consegue ver as cercas. Nesta terceira guerra dos navegadores, as armas são silenciosas e onipresentes. O navegador saiu da caixa de metal em cima da sua mesa e se infiltrou no tecido da sua vida. Ele é a Alexa ouvindo os segredos do seu quarto, a Siri rastreando seus batimentos cardíacos e a IA no painel do seu carro prevendo o seu próximo destino. O navegador tornou-se o sistema operacional da própria realidade. Eles querem que você acredite que não há alternativa, que o rastreamento é o preço da modernidade.